Glória a Deus. Quem adora na hora da dor, um dia verá milagre acontecer. Deus não resiste a um coração adorador. Quem adora em meio às prisões, um dia verá as cadeias ruírem. A adoração também move a mão de Deus. Quem adora em meio à multidão, chama a atenção de Deus para si. Eu quero ser achado por ti. Eu quero ser achado por ti. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, glória a Deus. Quem adora na hora da dor, um dia verá um milagre acontecer. Deus não resiste ao coração adorador. Quem adora em meio às prisões, um dia verá as cadeias ruírem. A adoração também move a mão de Deus. Quem adora em meio à multidão, chama a atenção de Deus para si. Eu quero ser achado por ti. Fecha os teus olhos. Eu quero ser achado por ti. Seja adorado, glória a Deus. Seja adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Jesus, seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Jesus, o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ao nosso amado Jesus seja dada a honra,
a glória, o louvor, o domínio pelo século do século. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Jesus, seja adorado. Glória a Deus, glória a Deus. Seja adorado aqui. Seja adorado, seja adorado, seja adorado aqui. Jesus. Glória a Deus. 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 Amados, eu quero ler com os irmãos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4 para a nossa meditação. Glória a Deus. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4 para a nossa meditação. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Amém? Glória a Deus. Amados, fecha os teus olhos, mantenha a Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração. Glória a Deus. Pai, louvado seja, Pai, o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor, Pai, é digno de toda adoração. E, Senhor, e para isso que fomos criados, para adorar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Senhor, te peço, Pai, nesta noite, como sempre, Senhor, porque nós somos cônscio da sua presença, envia, Pai, sobre nós, como o Senhor enviou no dia de Pentecoste, o teu Espírito Santo. Derrama, Pai, sobre nós o teu poder, porque, Pai, nós precisamos, Senhor, do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, nesta noite. Fala, Pai, aos nossos corações. Somos sedentos, Pai, da tua palavra. Abra nossa mente, Pai, o nosso coração, para compreendermos e entendermos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, o texto a qual eu acabei de ler é um texto que fala a respeito do revestimento. Fala a respeito do revestimento. Fala do Espírito Santo. Fala da descida do Espírito Santo. Fala do poder de Deus. Fala do sobrenatural do Senhor. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles receberam uma ordem de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, com o corpo ressuscitado, dizendo para que eles não se ausentassem, não saíssem de Jerusalém, até que do alto eles fossem cheios do poder de Deus. Até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo, do poder de Deus, da unção do Espírito Santo. Eles precisavam obedecer essa ordem do Senhor. Por quê, amados irmãos? Porque o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, depois que Jesus estava aqui, Jesus então ele dá uma ordem: olha, vocês precisam esperar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do poder de Deus, para depois vocês ir ao campo, para depois vocês anunciar o Evangelho, para depois vocês pregar a palavra de Deus. Então não faça, não saia, não haja, enquanto o Espírito Santo não vir sobre vocês. E eu quero hoje pregar nessa noite com o tema: enchei-vos do Espírito Santo. Essa promessa foi dada a nós, e ela é primordial, ela é necessária, ela é pertinente, ela é relevante para os nossos dias. E ela não ficou lá com os apóstolos, ela continua até os nossos dias. Ela continua operando em nós, convencendo. O Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos buscar o revestimento do poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Agora veja o que a Bíblia diz. O Espírito Santo é o Deus Espírito Santo, porque nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que estão harmonizados. E a igreja precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja não vence. E o Espírito Santo foi dado à igreja para glorificar a Deus, para exaltar ao Senhor e para testificar que Jesus Cristo é o Senhor. Então é necessário o revestimento do Espírito Santo. Então veja que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, uma festa, a festa da colheita. Cumprindo-se, faltando alguns dias para acabar essa festa de 50 dias. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde? Com a igreja, no cenáculo, com os irmãos. E aí eles ali reunidos, juntos, em comunhão. A Bíblia diz que de repente, amado irmão, de repente veio do céu um som, como está escrito aí, um som, o barulho.
como de um vento forte, furioso, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foi notório na congregação, todos viram esse ato, o sobrenatural, ouviram o barulho e sentiram aquele vento furioso, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, o Espírito Santo veio e trouxe o sobrenatural para a igreja que estava reunida ali, presente. E a Bíblia diz que os olhos foram abertos e todos foram cheios. Olha só, o verso 3 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Línguas repartidas. Porque tem a ver com aquilo que Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas para que você saia para o campo, vocês precisam ser cheios do poder de Deus, ser revestido do Espírito Santo. Então eles viram línguas repartidas como que de fogo. Fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles viram línguas como que de fogo e pousaram sobre cada um deles. Ou seja, toda a igreja, a congregação, os santos, o povo de Deus receberam o poder de Deus. Nenhuma alma que estava ali ficou sem provar o poder do Espírito Santo. Nenhuma alma. Porque os 500 crentes que havia ali, 380 saíram antes, mas os 120 que permaneceram foram cheios do poder de Deus, foram cheios do Espírito Santo, receberam de Deus a promessa que Deus tinha feito, e eles foram revestidos do poder de Deus. Bendito seja Deus. Eles foram tocados pela língua, como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eles não só receberam o dom de língua e nem o dom idiomático, eles receberam o poder de Deus em todos os aspectos, em toda a área da sua vida. Eles receberam o encorajamento, eles receberam ousadia, eles receberam força, eles receberam o ânimo, eles receberam vigor, eles receberam o poder de Deus, e foi notório. Oh, glória seja dada ao Senhor, aleluia. E foi notório. As pessoas que estavam do lado de fora viram a manifestação, viram que aquele lugar, que aquele local, que aqueles irmãos, o santo, a igreja, estava acontecendo alguma coisa ali. Eles foram tocados por aquilo que estava acontecendo ali dentro, eles foram tocados pelo poder de Deus que estava na vida da igreja, e trouxeram para eles curiosidade. Ou seja, eles viram o poder de Deus sobre a igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. O revestimento do poder de Deus, e nós já provamos isso. Cada um de nós aqui já provamos o poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo. Cada um de nós aqui já sentimos o sobrenatural de Deus.
o poder, a manifestação, a unção, o encorajamento, a ousadia, a força, o vigor, o poder de Deus. Glória a Deus. E a minha proposta nesta noite é despertar em você aquilo que você já tem, aquilo que você recebeu, aquilo a qual você foi selado pelo Espírito Santo. Vocês provaram o poder de Deus como eu provei, vocês foram cheios do poder de Deus como eu fui. Então nesta noite eu quero despertar em você aquilo a qual vocês receberam em algum momento da sua vida, o poder de Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eles receberam o poder de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começaram a falar, a anunciar, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque havia uma festa. Uns diziam: não, isso que está acontecendo é parecido com aquelas pessoas que ficam embriagadas, aí ficam sem noção, aí ficam meio para lá do que para cá. Aí outros disseram: não, tem alguma coisa ali que não é normal. Outros ficaram admirados, mas outros zombaram. Uma coisa é certa: aqueles que ficaram admirados e aqueles que zombaram foram atraídos pela manifestação do poder de Deus que estava dentro da igreja. Eu não posso de maneira nenhuma invalidar por causa de alguns falsos profetas, por causa de alguns que colocam ou fazem o Espírito Santo ser ridicularizado. Eu não posso invalidar o que a Bíblia diz a respeito do poder de Deus, do revestimento do poder de Deus. Isso é promessa tanto para nós e tanto para os nossos antepassados, que foram também cheios do Espírito Santo. E eu vou mostrar para vocês que eles foram também revestidos do poder de Deus. Então, por causa de a gente não podemos invalidar o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, o revestimento do poder de Deus sobre a igreja. Porque quem fortalece a igreja, quem dirige a igreja, quem conduz a igreja é o Espírito Santo, é o Consolador. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que acontece depois que eles são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro começou a anunciar junto com os apóstolos sobre Cristo, e 3.000 almas se converteram ao Senhor. 3.000 almas. Então, com o Espírito Santo, com o revestimento, eles receberam ousadia, e 3.000 almas se converteram a Cristo. Por isso que é importante nós buscarmos o poder de Deus, para que as nossas pregações sejam poderosas, para que quando sair as palavras da nossa boca, o Espírito Santo toque no coração dos ouvintes, e aqueles ouvintes sejam atraídos e salvos para a glória de Deus. Oh, glória seja dado ao Senhor. John Wesley diz assim: ponha fogo no seu sermão. Ponha fogo no seu sermão. Então 3.000 almas se converteram. Vamos para o Antigo Testamento. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia.
No princípio, está lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Êxodo capítulo 15, verso 20, depois que Deus tirou Israel da mão do opressor, a Bíblia diz que uma mulher profetiza, Miriam, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, o pandeiro, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com dança, e Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. As mulheres ali também foram cheias do Espírito Santo. Miriam, uma profetisa, foi lá, pegou o tamborim e começou a adorar a Deus, e começou a glorificar ao Senhor. E é isso que o Espírito Santo quer com vocês, quer conosco, quer com a sua igreja, que eu e você adore a Deus a tal ponto que quando Deus se manifestar, derrame sobre mim o seu poder, derrame sobre você o poder dele, para que nós sejamos cheios do poder de Deus, como eles foram cheios do poder de Deus. Então não tem classe para receber o poder de Deus. O revestimento não é só para os sacerdotes, não é só para os reis, não é só para os profetas, não é só para os pastores, não é só para os obreiros, mas é para todo aquele que buscar a Deus e buscar o poder do Espírito Santo. Seja você homem, seja você mulher, seja você jovem, seja você criança, se vocês buscarem, vocês receberão o poder de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. E nós precisamos deste poder. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 10, verso 9 e o verso de número 11. Quando Saul, rei de Israel, a qual Deus enviou, por mais que o povo pediu um rei, foi Deus que enviou Saul para ser rei de Israel. Então no verso 9 ao verso 11 diz assim: e sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Deus mudou o coração, Deus transformou o coração do homem. Não há um coração duro que resista ao poder de Deus. Não há. E você tem prova disso. Você viu Deus alcançar o teu esposo, você viu Deus alcançar a tua esposa, você viu Deus alcançar os teus pais, você viu Deus alcançar alguém, porque ninguém resiste o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Verso 10 diz: e chegando eles aos outeiros, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: o que é que sucedeu ao filho de Quise? Está também Saul entre os profetas? Saul recebeu o poder de Deus a tal ponto que o Espírito Santo se apoderou dele. O Espírito Santo tomou conta dele. O que é isso? Saul não conseguiu fazer nada. Saul não conseguiu se mover. Ele foi tomado pelo poder de Deus. Ele foi tomado pela presença do Espírito Santo. E que nesta noite, amado irmão, o Espírito Santo se apodere da sua vida, a tal ponto de você não se controlar, mas fazer a vontade de Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. E é maravilhoso o poder de Deus.
É maravilhoso a presença do Espírito Santo. É maravilhoso recebermos a presença de Deus sobre nossas vidas. Saul profetizou. Foi cheio do poder de Deus. Foi cheio do Espírito Santo. E se reuniu com os profetas. Louvado seja Deus. Depois que ele foi ungido a rei de Israel. Então Deus aprovou. Então o Espírito Santo já operava no Antigo Testamento. O Espírito Santo enchia homens, mulheres, jovens. O Espírito Santo não veio com os apóstolos. O Espírito Santo já estava com a igreja. O Espírito Santo já estava aqui. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Você lembra quando você foi cheio do Espírito Santo? Cheio do poder de Deus? Cheio do Espírito Santo? Aquela presença maravilhosa tomou conta de você. A tal ponto que você não conseguiu se controlar. Você foi tão cheio que você não se preocupou com fulano, com cicrano, com quem estava à tua direita ou à tua esquerda. Pelo contrário, você deixou o Espírito Santo conduzir você. Você viu o Espírito Santo te encorajar. Você viu o Espírito Santo te fortalecer. Você viu o Espírito Santo te dar ousadia. Você viu o Espírito Santo sobre a tua vida e os sinais aconteciam. Você percebia, porque você lia mais a palavra, porque você orava, porque você jejuava, porque você fazia a obra de Deus. E é disso que nós precisamos. Não há ninguém aqui que não foi afetado com os últimos acontecimentos, mas há um segredo para nós e nós sabemos qual que é. Vamos buscar o poder de Deus novamente. Vamos buscar o revestimento de Deus novamente. Não vamos ter dúvida por causa dos escândalos, ou por causa de um falso profeta, ou por causa de uma pessoa, mas vamos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Buscar o poder de Deus. Não sair de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Oh, glória seja dado ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. A gente levantava a mão naturalmente, a gente dava glória a Deus naturalmente, a gente entendia a mensagem, a gente fechava os olhos e recebia aquela mensagem, e aquilo ia enchendo o nosso coração, ia ficando aquele negócio gostoso dentro da gente. Quando a gente menos espera, já estávamos tomados, sem fazer bagunça, amado irmão, porque o Espírito Santo não faz bagunça, mas você sentia Deus tomando o crente, aquela irmã, aquele irmão, você via o Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa, e você era tocado por isso. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. As irmãzinhas do coque, né? Não dava nada por elas. Uma idosa, já cansada, mas o Espírito Santo via sobre elas, meu Deus, elas se levantavam como gigante, como uma Débora. Ei, como uma Débora cheia de vigor e cheia de força. Aqueles jovens, adolescentes reunidos, quando o Espírito Santo via, havia um quebrantamento sobre eles. E eles queriam ser cheios do poder de Deus. Eles queriam ser revestidos do poder de Deus. Os varões recebiam aquele poder de Deus, aquela manifestação, e deixavam o Espírito Santo trabalhar. A igreja era tomada, e o culto era um culto cheio do poder de Deus. Não havia palavra ruim. Não havia, e uma das palavras mais pregadas antigamente era a palavra sobre santidade, palavra sobre renúncia, palavra sobre Cristo, palavra sobre o inferno. Caía um grande temor, eles não tinham medo, mas eles tinham confiança que o Espírito Santo estava com ele para conduzi-lo ao céu. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eles receberam. E aí agora, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso de número 28 ao verso de número 29 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. O profeta Joel profetizou isso. E a Bíblia diz que isso se cumpre na vida dos apóstolos. Porque Pedro, tomando a palavra, verso 14, diz que Pedro, tomando a palavra, ele diz assim: varões, judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. Ou seja, mancebos aqui, os vossos jovens. Então eles lembraram da profecia de Joel a respeito do Espírito Santo, a respeito do poder de Deus. Então ali eles começaram ainda a anunciar, porque depois que ele começa a dizer, olha o que diz o verso de número 19: e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Eles receberam o poder de Deus. E a Bíblia diz que ali, Pedro disse: olha, nos últimos dias, Jesus vai derramar sobre o mundo a ira, o cálice de sofrimento. Olha só o povo ouvindo essa pregação, ele cheio do Espírito Santo, explanando o Antigo Testamento e dizendo, como está escrito, vocês se esqueceram, mas está escrito: eu farei parecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Que grande e glorioso dia do Senhor é esse? O grande, glorioso dia do Senhor é o dia que o Senhor virá para buscar a sua igreja. É o dia que o Senhor virá para julgar as nações. Mas enquanto isso não acontece, eles estavam pregando o poder de Deus. Porque depois que eles anunciaram isso, eles começaram a falar sobre Jesus. Porque o verso de número 21 disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes, irmão Danilo, do grande e glorioso dia do Senhor. Irmão José, antes daquele dia, a Bíblia diz que vai haver um sofrimento tão grande como nunca houve e como também nunca vai acontecer, não vai mais, vai acontecer, porém, esse grande e terrível sofrimento vai acontecer de uma forma, primeiro, nunca aconteceu, e depois que acontecer, não vai mais acontecer. É algo terrível. É os flagelos de Deus. E eles estão anunciando. O verso 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar, clamar, buscar, reconhecer
Salvador, será salvo, será livre desses flagelos. Oh, glória seja dada ao Senhor, porque esses flagelos serão derramados sobre todo aquele que não invocar o nome do Senhor, sobre todo aquele que não perseverar, sobre todo aquele que não deixar as suas práticas e viver para Deus. Agora veja, depois que ele termina essa primeira parte, o verso 22 diz assim, aí lá vai ele de novo, com mais um discurso: varões israelitas, escutai estas palavras. Aí se remete a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos entrego pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Aí o Espírito Santo tomou eles, e eles começaram a denunciar o que eles fizeram com o Salvador, porque dele, o verso 25 diz, porque o 24, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, nem a morte poderia segurar o Filho de Deus, o Jesus, Deus Todo-Poderoso. As cadeias não conseguiram. Olha o verso de número 25, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Pedro está citando o Salmo 22 aqui. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, porque Cristo morreu, ressuscitou, garantiu a vitória da igreja. E Pedro está dizendo, independente do que aconteça, a minha alma repousará e descansará, porque Cristo é fiel para cumprir o que prometeu. Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, e isso vai acontecer. Louvado seja Deus, e essa é a esperança que temos. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face, e me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje a sua sepultura. Sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão vendo isso? Esse poder, essa manifestação foi o que já estava escrito, que nos últimos dias Deus derramaria o teu Espírito Santo. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi era o profeta do Senhor, ele estava se referindo a Jesus Cristo. Até que ponham
os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que ousadia. Vocês crucificaram, mas não adiantou, porque Jesus Cristo é o Senhor. Está sentado sobre o seu alto e sublime trono. E a Bíblia diz então que depois que eles ouviram isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Veja, amados, é notório aqui o poder de Deus na vida dos apóstolos. É notório aqui o encorajamento de Deus na vida dos apóstolos. É notório aqui a ousadia de Deus na vida dos apóstolos. E a palavra saía com fogo, saía como uma espada de 2 gumes, penetrando na alma e no espírito dos ouvintes. Meu Deus, ia arrancando todo ódio, toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, todo mundanismo, e iam sendo tocados. E a Bíblia diz: o que eu devo fazer? Foi isso que aconteceu. O que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus. E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo a respeito do revestimento do poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que aconteceu? Eles ouviram a palavra e disseram: eu quero, tem água, vem ser batizado agora. Não, eles foram ministrados, eles foram discipulados, eles receberam ali a palavra e quiseram morrer para o mundo e viver para Cristo. Oh, glória seja dada ao Senhor. E 3.000 almas se converteram a Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 3.000 almas. Pensa nessa cena, irmão. Nós aqui no culto, hein? De repente, 3.000 almas. Pastor, como é que você ia fazer, irmão? Eu ia pegar um balde. Recebo o batismo com o Espírito Santo. Recebo o batismo em água. Não tem rio aqui? Eu ia batizar todos eles em nome de Jesus. E é disso, irmão, que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender que Deus ainda continua operando, que Deus continua trabalhando, que Deus continua salvando através do Espírito Santo. E você recebeu o Espírito Santo, foi dado à igreja, foi dado a você. Você tem o poder de Deus, você tem a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Então não tenha medo, não seja covarde. O Espírito Santo te encorajará e te dará ousadia para você fazer o ID do Senhor, para você pregar o Evangelho, para você anunciar as boas novas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não parou aqui, não parou aqui. Depois que eles fizeram essa obra, a Bíblia diz que a igreja crescia. A mente, o coração se reuniam no pão e louvavam a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Glória a Deus. Você vai dizer para mim assim: pastor, tem muitas almas se convertendo, aí a pregação é triunfalista, aí a pregação ela é terrena, ela é antropocêntrica. Aqui a pregação ela é cristocêntrica. A pregação é sobre o juízo, a pregação é sobre a santidade, e a pregação é a acusação. Vocês mataram a Cristo, e ele se converteu a Cristo. Sabe o que a igreja tem que fazer?
ser o alarido de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Eu disse ao pastor Francisco ontem, eu falei, eu já tive que pregar muitas vezes, pastor Francisco, mas você pregou de uma forma ontem, tão maravilhosa, que o poder de Deus veio, sem ninguém manipular. Ele pregou, porque o Espírito Santo estava sobre ele, e eu disse, pastor Francisco, nós precisamos de mais homens, que preguem a mensagem de Deus, o evangelho puro e genuíno. Nós não precisamos apagar a luz, nós não precisamos, irmão José, trazer fumaça, nós não precisamos jogar jogo de luz, não precisamos nada disso. Nós precisamos do Espírito Santo e da palavra de Deus. É só eu e você entender que já temos o Espírito Santo e buscar, Senhor, mais uma vez, me encha do teu poder, me encha do teu poder, me revista do teu poder, me revista. Eu quero te sentir de novo, eu quero ser cheio mais uma vez. Então nós só precisamos buscar o Espírito Santo, nós só precisamos clamar pelo Espírito Santo, nós precisamos abrir o nosso coração e focar em Deus. Oh, glória seja dado ao Senhor. Oh, glória seja dado ao Senhor. Por um minuto fecha os teus olhos e lembra do teu batismo com o Espírito Santo. Lembra do revestimento do poder de Deus. Lembra da unção. Lembra do vigor, da força. Eu acredito que um culto desse, a qual você participou, você foi tão tomado que você dormiu cheio do Espírito Santo. Você foi trabalhar cheio do Espírito Santo. Você foi para a faculdade, para a escola cheio do Espírito Santo. Então lembra deste culto e busque mais uma vez a presença do Espírito Santo sobre tua vida. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Olha só, no capítulo 4, depois que Pedro e João estavam indo à oração, e um coxo foi curado na porta do templo. Pastor, no culto tem que ter cura? Sim, não é errado orarmos por cura. Pastor, o que deve ter no culto? Salmos, louvores que engrandecem a Deus. Pastor, o que deve ter no culto? Palavra, doutrina, ou seja, palavra de Deus. O que deve ter no culto, pastor? No culto? Profecia. O que deve ter no culto? Línguas estranhas com sabedoria. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Ou seja, amado irmão, isso foi dado à igreja. Então deve ter esses itens no culto. Louvores que engrandecem a Deus. A pregação do evangelho. Orações. Línguas, profecia, mas devemos fazer isso com ordem e decência, sabendo que isso foi dado à igreja para a edificação da igreja. Por causa de alguns que dizem assim, diz o Senhor, sem Deus dizer, não podemos invalidar essa obra, porque Deus ainda continua operando no nosso meio, usando homens e mulheres de Deus. Mas devemos discernir, pedir o discernimento, provai se de fato o Espírito Santo, se de fato isso provém de Deus. Quando isso é ensinado, os dons que temos, os dons que é dado à igreja, é usado para a glória de Deus e com temor. Deus pode tomar a cada um de vocês aqui nessa noite. Não tem só um profeta. Se Deus quiser, levanta uma criança para profetizar. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, os dons são válidos nos nossos dias. Louvado seja Deus. Então eles, depois que aquele homem foi curado, a Bíblia diz que eles voltaram para os seus irmãos e começaram a anunciar tudo aquilo que fizeram com eles, as ameaças, as afrontas. E eles fizeram uma oração. Eles oraram a Deus. Louvado seja Deus. Verso 24 diz do capítulo 4: olha, irmãos,
E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nele há. Sabe o que eles disseram para os demais? Nós somos presos. Foi. Eles nos ameaçaram. Foi. Mas nós estamos aqui. E eles receberam força. E na oração eles oraram: Senhor. E começou a glorificar. O verso 27 diz: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olhe para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Senhor, dá ousadia, dá coragem, que essas coisas, que essas ameaças não traga medo aos nossos irmãos, mas pelo contrário, que eles sejam cheios do teu poder, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Revista-nos do teu poder. E a Bíblia diz que no verso de número 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oh, glória seja dado ao Senhor. Aleluia, aleluia. Todos foram cheios do poder de Deus mais uma vez. Todos sentiram o poder de Deus mais uma vez. Todos começaram a falar em línguas mais uma vez. Todos começaram a chorar, a se encher do poder de Deus mais uma vez. Não foi só uma vez. Todos. Eu quero esse poder. E eu só estou vivo por causa desse poder. Você só está vivo por causa desse poder. Você só está servindo a Deus por causa desse poder. Você só está aguentando por causa desse poder. Você só está, aleluia, servindo a Deus por causa desse poder. Por causa desse poder. Por causa desse poder. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, o verso 32, depois do poder de Deus, a Bíblia diz que era um coração e a alma da multidão dos que cria, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum, todas as coisas. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aleluia, louvado seja Deus. Uma igreja viva, uma igreja cheia do poder de Deus, ela é diferente. Glória a Deus. Irmão José, pode vir, meu filho. Você quer, amado irmão, esse poder? Olha o tema da mensagem desta noite: revestível. Enchei-vos do poder de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Vamos buscar o poder de Deus. Olha Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Estou terminando. Judeus receberam o poder de Deus. Agora os gentios vão receber o poder de Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Verso de número 44. Glória a Deus. Glória a Deus.
E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Caíram os gentios, convidados por Cornélio, a família de Cornélio, ouviram a pregação da palavra de Deus. E a Bíblia diz: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Sabe o que é isso? Pedro, por ser judeu, e os irmãos que estavam com ele, Pedro achava que o Espírito Santo só era para os judeus. Então se rompe uma barreira. Você quer romper essa barreira com alguém, amado irmão, seja quem for, somente pelo Espírito Santo. Você quer vencer essa mágoa, essa raiva, esse ódio, somente pelo Espírito Santo. Você quer romper essa barreira, essa divisão, essa tristeza, somente pelo Espírito Santo. Cornélio era um gentil, mas era temente a Deus. Era um homem que ajudava os pobres. E Deus viu o seu trabalho e recebeu a ajuda e as orações de Cornélio. Então Deus faz o quê? Junta Pedro, junta Cornélio, junta os gentios, junta os judeus. Cada um vai viver uma experiência missionária Érica. Cada um vai ter uma experiência. A Bíblia diz que Cornélio teve uma visitação do Senhor. A Bíblia diz que Pedro também teve uma visitação do Senhor. Então ambos viram o céu, viram a glória de Deus. E de repente eles entenderam, porque Pedro não ia ir. Não, eu não posso entrar, mas depois que ele vê que Deus purificou, depois que ele vê que Deus santificou, Pedro vai. Porque Cornélio foi buscar, mandou buscar Pedro. E a Bíblia diz que quando Cornélio conta a sua experiência, e quando Pedro conta a sua experiência, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. E os judeus ficaram maravilhados. Como isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Sabe aquela pessoa que usa droga que você acha que nunca vai sair? Sabe aquela pessoa que é do crime? Sabe aquela pessoa que é presa por algum tipo de pecado? Deus pode tomar aquela pessoa e ele ser uma nova criatura, cheio do poder de Deus. Então não limite o poder de Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Eixa da calabachuga da calamaia. Será que você não viu esse poder de Deus te transformar? Será que você não viu esse poder de Deus te encher? Deus pode. Deus pode. Não limite o poder de Deus. Não coloque Deus numa forma. Deus pode. O verso 46 diz: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, línguas dos anjos, línguas espirituais. Eles ouviram línguas, não foi línguas idiomáticas não, irmãos, mas foi a língua dos anjos, o poder de Deus, a manifestação de Deus naquele ambiente, e tudo mudou, foi transformado o ambiente. Oh glória! O poder de Deus na vida de pessoas que nunca ouviram, sentiram o poder de Deus, o revestimento do poder de Deus. Pedro, entendendo, disse: pode alguém porventura recusar a água, se referindo ao batismo em água? Será? Eu vou quebrar o ritual. Eu vou quebrar aqui, Pedro está dizendo, eu vou quebrar o costume. O costume foi quebrado. Se Deus batizou eles com o Espírito Santo, quem sou eu, José? Quem sou eu, Márcia? Quem sou eu? Eu vou batizar, porque antes de eu batizar nas águas, eles já foram batizados pelo Senhor, eles já foram batizados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que para que não seja batizado, esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ele ficasse ali com eles por alguns dias. Aleluia.
Oh amado, vamos orar. Vamos buscar o poder de Deus. Vamos buscar o revestimento do poder de Deus. Talvez você tenha até o dom de profetizar e por causa dos escândalos você tenha até se segurado. Por causa dos escândalos, mas você recebeu de Deus, use para a glória de Deus. Talvez você até recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas por causa dos escândalos, você tem se segurado. Não, irmão, você precisa voltar a falar em línguas estranhas, a ser cheio do poder de Deus, porque isso foi dado à igreja, isso foi dado a nós, isso foi dado ao povo de Deus. Então nós vamos orar nesta noite. Glória a Deus. Paulo diz para a igreja de Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos buscar o poder de Deus. Eu quero orar com vocês 5 minutinhos. Então ore a Deus. Não é para orar do jeito que eu oro, ou do jeito que o irmão A ora, o B ora. Ore do jeito que você ora. Só ora pedindo revestimento do poder de Deus, pedindo força, pedindo ânimo, pedindo vigor, pedindo ousadia, pedindo encorajamento. Peça para Deus nessa noite. Então vamos orar. Vamos orar, começa a glorificar a Deus, começa a adorar a Deus, começa a enaltecer a Deus, começa a exaltar a Deus, começa a louvar a Deus, e começa a pedir revestimento do poder de Deus, começa a pedir avivamento, começa a pedir para ser revigorado, começa a fazer igual Abacuque fez. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Oh, glória seja dada ao Senhor. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, seja Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor é Deus e não há outro além de ti. Maravilhoso é o Senhor que se revela em nós. Maravilhoso é o Senhor que derrama o sobrenatural sobre a sua igreja. Maravilhoso é o Senhor que opera sinais, prodígios e maravilhas. Não há ninguém como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Senhor. Não há ninguém como o nosso Deus. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Exaltado seja o Senhor para todos sempre. Ai, xadacalabaxora de calabaia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja a Deus. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor nosso, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, Pai, ministrada aos nossos corações, e reconhecemos, Pai, que estamos fracos, desanimados, Senhor, abatidos. Senhor, reconhecemos, ó Deus, que precisamos ser revestidos do poder de Deus, que precisamos do revestimento, que precisamos ser revigorados, ser cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Eu te peço, Pai, sobre o teu povo. Eu te peço, Pai, sobre a tua igreja. Eu te peço, Pai, sobre os jovens. Eu te peço, Pai, sobre os adolescentes. Eu te peço, Pai, sobre as irmãs. Eu te peço, Pai, sobre os irmãos. Eu te peço, Pai, sobre os obreiros. Eu te peço, Pai, sobre a tua igreja. Nos encha, Pai, do teu poder. Nos encha, Pai, do teu Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e nós estamos aqui reunidos em um só propósito, em uma só fé, em uma só esperança. Encha da calabaçoga da calamaia. Ei, na mana calabaçoga da calamaia. Unidos, Senhor, em oração, em comunhão no pão, em comunhão com os irmãos. Encha da calamaçoga da calamaia, em um só propósito, porque a tua palavra diz
aqueles que creem, e nós cremos nos sinais, e nós cremos no teu poder. Encha-nos, Pai, mais uma vez. Encha da calamaçonha da calamaia. Encha, Pai, do teu Espírito Santo. Nos avista, Pai, do teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Eles viram línguas repartidas como de fogo. Eles viram fogo. Eles sentiram o vento veemente. Então nos encha, Pai, mais uma vez. Nos encha, Pai, do teu Espírito Santo. Nos encha, Pai, do teu poder. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus, cura, Pai, nesta noite, Senhor. Cura, Pai. Tanto a doença na alma, como também a doença física, Pai. Porque isso está na tua palavra. Cura, Senhor. Cura, Deus. Levanta homens, mulheres, jovens, cheios do teu poder, para profetizar a tua palavra, Senhor. Levanta, Pai, como aconteceu no dia de Pentecostes, para pregar aos oprimidos, para pregar aos cativos, para pregar aos dependentes químicos. Levanta, Senhor, homens, mulheres e jovens do teu poder, Senhor. Acenda, Pai, novamente o fogo do Espírito Santo. Ai, Senhor, derraia. Ai, na calamaçonha da calamaia. Acenda, Pai, outra vez o teu Espírito Santo. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, Deus, nos encha, Pai, mais uma vez. Nos encha, Senhor, mais uma vez, porque nesses últimos dias é o que nós precisamos, é do teu Espírito Santo, é do teu Espírito Santo, é do teu poder, para vencer todos os obstáculos que se levantam contra a tua igreja, que se levantam contra o seu povo. Nos revista do teu poder, nos revista do teu Espírito Santo, nos encha, traga os dons espirituais. Adore ao Senhor. Através da adoração, Deus derrama o seu poder. Através da adoração, Deus derrama e batiza com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mais uma vez. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Fecha os teus olhos. Vai pedindo para o Senhor te revestir. Vai pedindo para o Senhor te encher. Vai pedindo para o Senhor derramar dom sobre você. Peça. Fala com Deus. Ele não mudou. Quem mudou foi nós. Foi o homem, mas Deus não. Ele continua o mesmo. Hoje, ontem, eternamente. Oh, glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Ei, sai da calamaia. Eu não vim aqui apenas de passar. Hoje eu vim aqui pra te servir. Igreja, peça renovo. O que eu quero é renovo. Renovo, eu sei que vocês conhecem o hino. Adore ao Senhor. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra Aleluia. ter um brilho no rosto. De novo. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui Glória a Deus. apenas de passagem. Hoje eu vim
Deus. Busca o revestimento do poder de Deus. Busca o Espírito Santo. Busca. Peça para Deus. Peça para Deus. Peça para Deus. Ai, calamaçonha de calamaia. Seja cheio do Espírito Santo. Peça para Ele te tocar. Peça para Ele te encher. Peça para Ele te visitar. Peça para Ele. Peça, peça, peça. Toca, Senhor, toca em nós, toca na tua igreja, toca, Pai, toca, Deus, toca. Tem mais um passo da lei. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Aleluia, Jesus tem renovo na casa, sim, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Palavra abençoada da parte do Senhor. Aleluia, Jesus, o Senhor nos lembrando, aleluia, Jesus, que Ele é o mesmo, aleluias. Aleluia, Jesus, aleluias. Aleluia, irmãos, vamos orar para darmos término nessa noite. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor. Que Deus abençoe nossos irmãos que vieram nos visitar. Nossa irmã Nilza, nosso irmão Davi. Amém. Aleluia, Jesus. Oramos ao Senhor. Lembrando que amanhã nós começaremos a nossa campanha de oração. Amém. Soberano Deus e eterno Pai. Oh, Espírito Santo, muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Jesus, muito obrigado por o Senhor se fazer presente em nosso meio desde ontem, que o Senhor está, Senhor Jesus, nos agraciando com a Tua presença, com a Tua graça. Obrigada, Senhor Jesus, pois não merecemos, Senhor. Oh, Senhor, que possamos sair daqui nesta noite renovados. Que possamos, Senhor Jesus, sairmos daqui nesta noite cheios do Teu Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja, os Teus filhos, as Tuas filhas que nesta noite aqui estão, que ouviram esta palavra. Dê uma semana abençoada, Senhor. Uma semana de renovo, Jesus, uma semana, Senhor Jesus, cheia da Tua graça, da Tua presença.
dando livramento, guardando do perigo, Senhor. Ah, Jesus, visita, Senhor, as tuas filhas que não poderão estar aqui. Visita, meu Deus, meu Pai, mais uma vez o nosso irmão Luciano. Ah, Jesus, traga um renovo para a vida dele, fortalecimento para esta família, Senhor, que está ali desesperada. Meu Deus, visita o teu filho, Senhor, unja a mão daquelas enfermeiras, Senhor. Ah, Jesus, nesta noite eu te peço, Senhor, dê uma noite abençoada, Senhor, para as tuas filhas, abençoando, dando uma noite tranquila, Senhor, de amanhã, guardando e livrando, Senhor, fica conosco. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, é o que te pedimos, te agradecemos.